carbonila de aldeídos e cetonas, a gente falou de nucleófilo de oxigênio, adição também de nucleófilo de nitrogênio, vimos vários exemplos. Vimos nucleófilos de carbono, onde abordamos os organometálicos e também enolatos, e falamos também da reação de Wittig. E hoje a gente vai falar das reações que envolvem adição de hidretos a carbonila, ou seja, hidretos agindo como nucleófilo, fazendo a reação de redução de aldeídos e cetonas. Então, um aldeído, né, que é o que eu tenho aqui, ou uma cetona, nesse exemplo, quando colocados diante de um agente redutor, aqui também eu tenho um agente redutor. O que seria esse agente redutor? Seria um reagente que age como fonte de hidreto, ou seja, um reagente que libera espécies H- no meio, o hidrogênio nucleofílico, né? Então, eu tenho aqui a redução de um aldeído a um álcool primário, que é o que a gente está vendo aqui, ok? O aldeído sendo reduzido ao respectivo álcool primário, e a cetona, também exposta a esse agente redutor, sendo reduzido ao álcool secundário. Na verdade, isso se trata de um método de preparação de álcools, que a gente poderia ter visto lá quando estudou álcools, né? Reações de preparação de álcools. Mas eu deixei para a gente discutir aqui, porque, na verdade, isso envolve uma reação de adição à carbonila de aldeídos e cetonas, onde o nucleófilo, quem é? É a espécie H-, é o hidreto. Tá? Além de aldeídos e cetonas, os outros derivados carbonílicos, como ácidos carboxílicos e ésteres, também podem ser reduzidos pela ação de hidreto. Os hidretos mais comumente usados em laboratório de síntese orgânica são o boridreto de sódio, que está mostrando aqui a estrutura dele, tá? E além do boridreto de sódio, eu tenho também o hidreto de lítio e alumínio, onde eu tenho no boridreto 4 hidrogênios ligados a um átomo central de boro. Esse conjunto, né, de 4 hidrogênios ligados ao boro tem carga negativa, e eu tenho como contrair um sódio. Então, isso aqui é um sal, né? Esse boridreto de sódio. Só que essa ligação boro-hidrogênio é polarizada nesse sentido. Então, quando eu tenho ruptura dessa ligação, o hidrogênio sai levando o par de elétrons que ele tinha com boro. Então, ele libera H-, que é o hidreto que promove a redução. É um redutor. Da mesma forma, o hidreto de lítio e alumínio. Essa diferença de eletronegatividade aqui ainda é mais acentuada, isso libera hidreto ainda com mais facilidade. O hidreto de lítio e alumínio é muito mais reativo e mais instável do que o boridreto de sódio, mas tem um perfil bastante similar, né? O átomo de alumínio central ligado a 4 hidrogênios, esse conjunto com carga negativa, é como contrair o átomo, o cátion lítio mais 1. Comparativamente, o hidreto de lítio e alumínio tem uma reatividade muito maior. O boridreto de sódio é um redutor mais brando e ele funciona bem para a redução de carbonilas, de aldeídos e de cetonas. Enquanto que o hidreto de lítio e alumínio, apesar de reduzir também carbonila de aldeídos e cetonas, a gente usa ele principalmente para redução de ácidos carboxílicos ésteres e amidas, por exemplo, que são menos reativas do que os aldeídos e cetonas, então eu preciso efetivamente de um hidreto de uma reatividade maior.
O borohidreto de sódio é o reagente de escolha para reduzir aldeídos e cetonas, porque ele pode ser usado em solventes como, por exemplo, metanol, mistura de metanol-água. O borohidreto de sódio pode ser usado em meio aquoso, e o hidreto de lítio-alumínio em meio aquoso ele é extremamente reativo, ele vai liberar hidrogênio e você pode ter, inclusive, acidentes, né, de incêndios devido a solventes úmidos serem usados em presença de hidreto de lítio-alumínio. Então, é muito mais simples e mais barato trabalhar com borohidreto de sódio, e como ele reduz bem carbonilas de aldeídos e cetonas, apesar do hidreto de lítio-alumínio também fazer esse mesmo tipo de redução, para aldeídos e cetonas a gente escolhe o borohidreto de sódio devido a questões de facilidade experimental de trabalhar com ele e também a custos. Ele é o hidreto de escolha para reduzir aldeídos e cetonas, o borohidreto de sódio. Aqui eu tenho um exemplo. Um aldeído em presença de borohidreto de sódio, etanol, levando à formação do álcool primário correspondente. E como eu falei, os derivados de ácido, como por exemplo um éster, que também tem uma carbonila aqui deficiente em elétrons, mas uma carbonila menos reativa do que de aldeído e cetona. Por quê? Porque no caso do éster, esse oxigênio doa elétrons por ressonância, diminuindo o caráter positivo da carbonila, então eu preciso de um hidreto mais reativo, ok? Então eu tenho que usar o hidreto de lítio-alumínio e trabalhar em meio anidro. Então a reação de cima, que pode ser feita inclusive em meio aquoso, comparativamente com a de baixo, é uma reação muito mais fácil experimentalmente. Então aldeídos, não se justifica reduzir aldeídos com hidreto de lítio-alumínio. Hidreto de lítio-alumínio a gente deixa para usar quando ele é necessário realmente, como é o caso de um éster. A adição de um éster ao álcool correspondente. Okay? Aqui mais alguns exemplos de redução de carbonilas. O aldeído com butanal sendo reduzido, tendo a sua carbonila reduzida ao álcool primário correspondente, a um butanol, e a butanona, né, também reduzida nas mesmas condições ao 2-butanol. Aldeído e cetona sendo reduzidos com borohidreto de sódio, é o redutor de escolha para essas funções. O mecanismo, como a gente já falou em linhas gerais, o hidrogênio, a ligação boro-hidrogênio está polarizada nesse sentido, então quando há ruptura da ligação, a liberação de H-, né? E esse H- é o nucleófilo que faz o ataque. O hidrogênio é liberado com um par de elétrons da ligação que ele tem com o boro, então você tem formação de uma ligação carbono-hidrogênio. Ligação π se rompe, você tem a formação de um alcóxido intermediário que depois é protonado pelo solvente, gerando o álcool correspondente. E assim acontece a redução de aldeídos e cetonas por transferência de hidreto, proveniente do borohidreto, né? Então, aqui está dito mais ou menos aquilo que eu comentei nas transparências anteriores. O hidreto de lítio-alumínio ele é bem pouco seletivo. Na verdade, ele tem seletividade nenhuma. Devido à alta reatividade, ele reduz todos os carbonílicos, aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos. Só que, no caso dos aldeídos e cetonas, pelas carbonilas de aldeídos e cetonas serem mais deficientes em elétrons quando comparado com essas aqui, pelo efeito de ressonância, que compensa essa deficiência em elétrons que existe aqui também, mas é menor do que nos aldeídos e cetonas, eu consigo usar um redutor mais brando, que é o borohidreto. Então, o borohidreto de sódio é seletivo para redução de cetonas, sendo então o redutor de escolha para esses casos. Ok? Então, aldeído de cetona, eu reduzo com borohidreto de sódio, eu usando como solvente uma mistura etanol ou metanol-água. Bom, já que a gente está falando aqui, né, da questão do hidreto de lítio-alumínio reduzir derivados de ácido e o
pode ser seletivo para carbonila de aldeídos e cetonas, aproveitar essa oportunidade para falar um pouco da reatividade relativa de compostos carbonílicos. Eu vou desenhar aqui algumas estruturas, desenhar os derivados específicos. Uma cetona, um éster, estruturas assim bem similares, um aldeído, e uma amida. Se eu for colocar esses derivados em ordem de reatividade, né, frente ao nucleófilo, eu vou ter que considerar o quê? O caráter positivo que existe em todas essas carbonilas, né, ou seja, a deficiência em elétrons de cada um desses compostos carbonílicos, levando em consideração os efeitos estéricos e efeitos eletrônicos. Que dirigem, né, o ataque do nucleófilo a esse carbono carbonílico. Em termos de efeito estérico, o aldeído ele é o mais favorecido estericamente para a aproximação do nucleófilo. Por quê? Porque hidrogênio é um átomo pequeno, em todos os outros eu não tenho somente um átomo, eu tenho um conjunto, um grupo, né, um grupamento ligado ao carbono carbonílico, mais volumoso do que hidrogênio. Então, efeito estérico favorece o hidrogênio. E também o efeito eletrônico, porque se eu for comparar, olha só, aqui eu tenho um efeito indutivo. No caso da cetona, eu tenho, além dela ser mais impedida, eu tenho o efeito indutivo de duas metilas que compensam essa deficiência em elétrons por doação, né? Se eu for ver o éster, eu tenho o efeito indutivo de uma metila, mas eu tenho o oxigênio aqui, que tudo bem, ele tira por efeito indutivo, mas doa por efeito de ressonância. E essa doação por ressonância diminui em muito a deficiência em elétrons da carbonila do éster. E a amida? No caso da amida, essa doação de elétrons por ressonância ainda é mais importante, porque o nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio, então ele doa ainda mais facilmente. Então, se eu for colocar em ordem de reatividade, ordem crescente, então, é do menor, do menos reativo para o mais reativo. A ordem vai ser: a amida é menos reativa do que o éster, é menos reativo do que a cetona, que é menos reativo do que o aldeído. O aldeído é o mais reativo. Frente a um nucleófilo. Tá? E a amida é o composto carbonílico menos reativo desse conjunto, ok? Devido ao trabalho desses efeitos, tanto estérico quanto eletrônico, né? Levando em consideração o volume estérico dos substituintes em torno do carbono carbonílico, mas também o efeito eletrônico, né, de compensação da deficiência em elétrons. Os grupamentos alquilo, os grupamentos metilas doam por indução, e os heteroátomos, oxigênio e nitrogênio, doam por ressonância. Então, esse efeito de doação por ressonância é bastante importante, diminuindo em muito a deficiência em elétrons da carbonila do éster, e mais ainda na amida, pelo nitrogênio ser menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, a ordem de reatividade, a ordem crescente, é essa.
amida, menos reativo do que o éster, que é menos reativo do que a acetona, que é menos reativo do que o aldeído. Aqui nesse slide nós vemos um cetoéster, ou seja, uma molécula que contém em sua estrutura uma carbonila de uma acetona e a carbonila de um éster. Então, como nós acabamos de ver, a carbonila da acetona é mais deficiente em elétrons do que a do éster. Então, usando um redutor brando, como o borohidreto de sódio, eu consigo reduzir a acetona ao álcool secundário correspondente, preservando a carbonila do éster, que o éster não reduz com borohidreto de sódio. Se eu quisesse reduzir o éster, eu teria que usar hidreto de lítio e alumínio, exatamente isso que é feito embaixo. O hidreto de lítio e alumínio, como ele não tem seletividade, a reação é feita em éter, meio anidro, uma reação, como eu falei, bastante trabalhosa, é um hidreto extremamente reativo, que reage inclusive com a umidade do ar, ele reduz tanto a carbonila da acetona quanto a do éster aos álcools correspondentes. A acetona vai ao álcool secundário, o éster ao álcool primário correspondente, levando à formação do diol, tá? Sem seletividade. Ok. A redução seletiva da acetona, como a gente viu aqui em cima, né? Reduzindo a acetona e preservando o éster, é possível, porque a acetona é algo assim mais fácil de se visualizar e de se entender, porque a acetona é mais reativa, tem um caráter deficiente em elétrons maior do que a carbonila do éster. Então basta usar um redutor mais brando, que é o borohidreto de sódio. Agora, quando eu quero fazer isso aqui e desse mesmo cetoéster a esse composto, o que eu fiz daqui para cá? Eu mantive a carbonila da acetona e reduzi o éster ao álcool primário correspondente, ou seja, eu reduzi a carbonila menos reativa e preservei a mais reativa. Isso não dá para fazer em uma única etapa, como é o caso daqui de cima. Eu usei só de borohidreto, reduzi a acetona e preservei o éster. Para eu reduzir o éster e ter acetona na forma de carbonila, eu tenho que proteger a carbonila da acetona. E essa proteção da acetona é feita por esse diol e meio ácido, que vai formar o quê? Que função é essa aqui? A gente viu em umas 2 aulas atrás, isso aqui é um acetal. Então, esse cetal aqui, ele está sendo usado para proteger a carbonila da acetona, ou seja, a acetona está aqui, inclusa nesse acetal, ela está com a sua reatividade mascarada, e eu fico somente com a carbonila do éster livre para ser reduzida com hidreto de lítio e alumínio, meio anidro, seguido de adição de meio ácido aquoso. O que acontece? Eu reduzo a carbonila do éster ao álcool primário correspondente, e no tratamento com meio ácido aquoso, eu promovo a hidrólise do cetal acetona correspondente. Isso é feito como? Meio ácido aquoso. Inclusive, eu sugiro a vocês dar uma olhada no mecanismo, isso tem no Solomons, tá? De como é que se passa essa hidrólise do acetal de volta à acetona, liberando a acetona, né? O que está acontecendo aqui é a desproteção. Essa hidrólise é a desproteção da acetona, que é feita depois que o éster é reduzido, e aí eu consigo obter a hidroxicetona, que é esse produto aqui de baixo. Tá? O que eu tenho aqui, né, no final da história, esse produto aqui é uma hidroxicetona. Eu consigo fazer a partir do cetoéster, utilizando uma etapa de proteção, aí efetivo a redução do éster e depois desprotejo a acetona. Ok? Bom, hidretos, no caso aqui o hidreto de lítio e alumínio, tá? É uma reação que é feita em éter anidro também.
uma primeira etapa, seguido de uma segunda etapa de adição de meio ácido aquoso. O hidreto de lítio-alumínio é capaz de promover a abertura do epóxido. Okay? E essa abertura vai se dar de maneira regioseletiva, sempre no carbono menos impedido. Então, o ataque se dá nesse carbono e não nesse, porque aqui eu tenho maior impedimento estérico pela presença desse grupo. Eu faço a ligação carbono-hidrogênio e obtenho o álcool secundário correspondente. Tá? Então, eu consigo fazer a abertura de epóxido. Nessa etapa aqui, segunda de adição de meio ácido, ocorre a protonação do alcóxido, tá, gente? Eu formo um alcóxido intermediário, que não está sendo mostrado aqui, mas esse alcóxido em meio ácido ele é protonado ao álcool. Bom, da mesma maneira que os hidretos, os organometálicos, tanto o de magnésio quanto de lítio, ele faz reação de abertura de epóxido também. Ó. Houve formação dessa ligação carbono-carbono, e na etapa houve aqui a formação de um alcóxido. Esse alcóxido foi protonado nessa etapa de adição de meio ácido aquoso, gerando o álcool correspondente com a homologação de 2 carbonos. Mesma forma aqui, esse organometálico faz o ataque no carbono menos impedido, alcóxido intermediário, protonação do alcóxido, álcool secundário correspondente. Foi essa ligação carbono-carbono aqui, ligação formada. Ok? Aqui dá para ver a questão da formação do alcóxido mais diretamente. Esse organometálico faz o ataque, abertura do epóxido, alcóxido gerado, meio ácido aquoso, álcool secundário. E aqui eu tenho a formação da nova ligação carbono-carbono entre os carbonos A e B, né? Carbono B do organometálico, carbono A aqui, que é esse carbono do epóxido, onde houve a abertura. Aqui também o organometálico faz o ataque nesse carbono menos impedido, tem a abertura e depois da protonação do alcóxido, formação do álcool secundário correspondente. Os organometálicos, tanto de magnésio quanto de lítio, eles fazem também reações de adição nitrilas. Isso aqui são carbânios, ok? Ânions de carbono, nesses radicais orgânicos, e as nitrilas, elas têm essa polarização aqui, da mesma maneira que os aldeídos e cetonas e outros carbonílicos, onde esse carbono SP é um sítio deficiente em elétrons, devido à diferença de eletronegatividade entre carbono e nitrogênio. Então, o organometálico faz o ataque no carbono da nitrila, e o par de elétrons vem sobre nitrogênio, gerando o ânion de uma imina. Esse ânion de imina é protonado em meio ácido aquoso, seguido da hidrólise da imina acetona correspondente. Então, da mesma forma, o organometálico de lítio faz a mesma reação, mesma coisa, gerando também acetona correspondente. Mesma reação que está acontecendo em cima, equação A e equação B são idênticas, só variando a natureza do organometálico, que aqui é um reagente linear, aqui é um organolítio. Mas o que a gente tem aqui, na verdade, é um método de preparação de cetonas pela reação de nitrilas com organometálicos. Aqui tem um exemplo mais específico, a fenilnitrila aqui mostrada, ó, fenilnitrila, carbono eletrofílico, o ânion aqui de carbono, organometálico, organolítio, ataque, formação do ânion da imina. Essa primeira etapa se dá em meio da adição do carbânion, se dá em heteretílico e meio anidro, seguido de adição de meio ácido,
protonando a imina e hidrolisando essa imina a respectiva cetona, e a mesma coisa se faz aqui. Tá, aqui no cleofílico, unindo a imina, hidrólise, gerando a respectiva cetona. Então, eu tenho nitrilas reagindo com organolíticos, organomagnesiano, gerando as respectivas cetonas. Método de preparação de cetona. E da mesma maneira que as cetonas, os aldeídos também podem ser preparados a partir de nitrilas, mas através da redução com hidreto. Só que com hidreto específico. Eu tinha falado no início que, além do hidreto de lítio-alumínio, eu ia comentar sobre um outro hidreto com vocês. Esse aqui é o hidreto de diisobutil-alumínio, ou seja, eu tenho um átomo de alumínio ligado ao hidrogênio, ou seja, isso aqui é uma fonte de H-. Deixa eu corrigir isso aqui. Uma fonte de H-, tá? Uma fonte de hidreto. Só que esse hidreto é um organometálico também. Ligado ao alumínio, tem 2 radicais isobutil, por isso diisobutil-alumínio. Então, ele tem um grande impedimento estérico. E o que facilita a transferência de um único hidreto, tá? Aí aqui tem um mecanismo geral dessa reação de redução, como ela se dá. A nitrila se complexa ao nível do par de elétrons do oxigênio com alumínio, forma essa ligação nitrogênio-alumínio, o que aumenta ainda mais o caráter de deficiência em elétrons do carbono da nitrila. E aí, esse hidrogênio ele é transferido para o carbono sp, levando o par de elétrons dele da ligação com alumínio. Tá? Tem a transferência de hidreto para o carbono da nitrila. E aqui eu já tenho a ligação carbono-hidrogênio do aldeído formada. Aqui é o ânion da nitrila, que depois de protonado e meio ácido aquoso, forma a imina, que libera amônia e o aldeído correspondente. Então, isso aqui é um método, na verdade, de preparação de aldeídos. A partir de nitrilas, tá? Reduzindo essas nitrilas com hidreto de diisobutil-alumínio, seguido de hidrólise do intermediário formado, da imina formada intermediariamente. Da mesma maneira, ésteres também são reduzidos. Essa reação a gente não vai falar aqui em detalhes, mas o diisobutil-alumínio também, seguido de meio ácido aquoso, reduz éster ao respectivo aldeído. Tá, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente entrar no tópico de ácidos carboxílicos e derivados, eu vou voltar nessa reação. Eu só estou comentando aqui com vocês porque a reação é feita com o mesmo reagente, né? Aqui da redução das nitrilas, o DIBAL, o diisobutil-alumínio hidreto. Mas a gente vai voltar a discutir isso quando falar de derivados de ácidos carboxílicos e derivados, e quando a gente falar de redução de ésteres. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês pela atenção. A gente vai ter prova sexta-feira agora. Eu espero que essa aula de hoje tenha sido proveitosa. O material da prova vai até essa aula. E na quarta-feira a gente tem uma aula antes da prova ainda, mas já entrando no assunto novo da disciplina, que é ácidos carboxílicos e derivados. Então, obrigado a todo mundo.